aí pessoal, chegando com mais um Formiga na Tela, videocast semanal do formigaelétrica.com.br. Hoje para falar de cinema, retomando aí um filme que fez 45 anos em 2016, Operação França. Operação França, The French Connection, é um filme que marca a virada do William Friedkin, né? O cara finalmente ele estoura para o mundo como cineasta. Até tem muitas pessoas que acham que é o primeiro filme dele, né? Verdade. Mas eu achava até muito tempo atrás. Na verdade é o quinto filme dele, né? Ele estava em atividade desde 67 e tal, mas meio que patinando na carreira sem saber direito o que fazer, para onde se encaminhar. Mas, na verdade, a gente tem que ver o contexto da década de 60 para entender mais ou menos o que aconteceu com a carreira do Friedkin, que ele se apresentou como um cineasta que negava o gênero, um cara que era um grande admirador do cinema francês, dizia que as formas narrativas estavam morrendo e que a moda era blow-up, era qualquer grande clássico da Nouvelle Vague, que são filmes difíceis de se classificar como gênero, né? Então, embora hoje isso já seja bem melhor definido, né? Sim. Mas o interessante é que em Operação França ele realmente abraça o gênero, né? Muito curioso assim da trajetória do Friedkin é justamente isso, né? Assim, é um cara que rejeitava de início essa coisa do gênero, mas ele acabou ficando marcado por obras que definiram gêneros, né? Sim. Não somente o Operação França, mas acho que ainda mais emblemático é o caso do Exorcista, né, que foi, acho que o único, a gente já mencionou isso aqui, mas acho que foi o único filme de terror indicado a um Oscar. O que é o que a gente sempre fala aqui, o Oscar é um prêmio de brincadeira, mas ainda assim é um marco, né, na história do cinema. Ele deu uma bela reciclada, né, na ação, né, com esse filme. Primeiro, né, pela forma de filmar, claro que é um filme bem da época mesmo, né, Nova Hollywood, então a gente tinha aqueles filmes mais pessimistas, né, mais crus, né, que foi o caso desse filme também, né, tem aquele tom bem documental, né, e as cenas de perseguição realmente são assim, um espetáculo até hoje, até se você rever hoje, né, você fica impressionado com o que o cara filmou, né. Não ele, né, como a própria equipe, né, porque o trabalho de montagem para cenas de perseguição que ele fez ali, né, no filme realmente são espetaculares. Especialmente, né? Acho que a gente já vai cair de cabeça nisso, então, a cena do metrô é uma aula de cinema, né? Que, assim, uma aula de montagem, é impressionante, cara. Não, a dinâmica, assim, dando uma pesquisada na história do filme, assim, eles davam alguns detalhes do que ele teve que fazer para conseguir montar aquela cena. E é um negócio, assim, épico, né? É engraçado, que nem você falou, né? É um filme que tem um tom documental muito, muito forte. E é um filme bem cru, assim, bem pé no chão. Aquela coisa da violência urbana, personagens meio amorais, né? Mas a produção, a maneira como o filme foi feito é equivalente a um épico, praticamente, né? Sim. Tudo que ele teve que usar. A própria ideia de você criar uma perseguição entre um carro e um metrô já é um negócio mega inusitado, principalmente para a época, né? O filme foi rodado aí em 1970, foi lançado em 71. O bacana dessa cena é que ela tem algumas mini histórias enquanto as coisas vão acontecendo. Então, dentro do metrô, que é uma, né, para quem não lembra, né, perseguição, né, o Gene Hackman, que é o papai Doyle, tá dentro de um carro embaixo, enquanto o metrô vai perseguindo o vilão enquanto ele tá que ele pegou de um cara que tava passando. Exato. Né? Então, tem essas mini histórias que a montagem é espetacular dessa cena, né? Porque o próprio vilão, ele tem a mini história dele dentro do metrô, que as outras pessoas estão também perseguindo ele, aí ele vai lá, vai no condutor, o condutor curiosamente ele desmaia ali também, que é uma cena interessante. Então tem essas mini histórias e a cena fica longa, né? Ela fica uns 15, 20 minutos. Então é um trabalho de montagem espetacular, cara, que realmente é lembrado até hoje, né? As cenas de perseguição mais importantes da história do cinema. Eu não me lembro quem falou que não havia mais graça em fazer perseguições no cinema depois de Operação França.
porque era a melhor ideia que alguém poderia ter tido naquele momento. É sensacional. Não, e fora essa cena de perseguição, também tem outras dentro do próprio filme, com a perseguição na rua, né, que é, inclusive no começo do filme, que você tem só o som diegético, né, que é, os policiais vão se revezando na perseguição também. Às vezes parece até meio improvisado o negócio, né? Então ele vai lá, taca a câmera, persegue o cara, quem conseguir perseguir mais, continua. Parece meio improvisado. Eu acho interessante essa coisa da perseguição, é que ela marcou o filme, e com razão, porque são putas cenas, né, que nem você falou, mas a do metrô em particular. Mas assim, essa não é a coisa que mais me chama a atenção no filme. Assim, é um grande momento, é um puta momento, mas o que sempre me chamou a atenção no filme é a narrativa, que é muito intrincada. Entendeu? Aquelas constantes viradas, as pistas falsas que vão surgindo no meio do caminho, a amoralidade dos personagens que nunca te deixa saber como eles vão reagir a determinadas circunstâncias. Mas vamos só dar uma contextualizada, caso alguém não tenha visto o filme. Infelizmente a gente vai dar spoiler, mas isso não tem muito problema, até porque o filme é baseado em fatos, né? O filme ele segue uma dupla de policiais, né? Que é o Jimmy Popeye Doyle, Buddy Cloury, né? Cloury, isso. Buddy Revell, né? E eles estão aí às voltas com a conexão francesa do título original, que é um cara que está fazendo a ponte entre um mega carregamento de drogas da França para os Estados Unidos. Heroína, né? O grande problema da época. Exatamente. E o filme segue essa perseguição, essa tentativa dos dois em solucionar esse caso, né, em parar essa operação. Vamos falar o que trouxe o Friedkin para esse filme, que naquele momento teve 4 filmes anteriores e 4 fracassos, né? E um cara com um ego do tamanho do William Friedkin, um grande admirador de Orson Welles, não só do fato de ter realizado uma grande obra como o Cidadão Kane, mas a própria pessoa do Orson Welles. Aquela coisa de ser o cara que domina tudo, megalômano completo. Megalômano, o cara que não tá nem aí para sua equipe e tal. Eu quero aparecer, eu quero ser estrela enquanto diretor. Ele teve um encontro com o Howard Hawks, né? Porque o Friedkin namorou a filha do Howard Hawks. E um belo dia num jantar, o Howard Hawks ironizou o filme anterior do Friedkin, que era Os Rapazes da Banda, né? Que era um filme ambientado no mundo gay nova-iorquino. Então ele falou, cara, na boa, você não vai para lugar nenhum com filmes assim. E ele teria dito o seguinte: os filmes que eu fiz que deram certo eram filmes de caras bons contra caras maus, né? Ok. Essa declaração ela tem um efeito muito forte no Friedkin, mas se nós olharmos para a Operação França, a gente vê que não é só isso, né? Não são caras bons contra caras maus, até porque os caras bons não são tão bons assim, né? Mas existe um antagonismo declarado, né? A gente sabe mais ou menos quais são os lados, né? Polícia e bandido, só que existe a ambiguidade, que é aquilo que ele traz do cinema europeu. É essa sensibilidade europeia que traz a riqueza de Operação França, porque o trabalho de câmera, já de cara de edição, ele já é fantástico. Muito influenciado pelo Z, do Costa Gavras, né? Até pelo caráter documental. E o Friedkin, por já ter trabalhado muito em documentários para a TV, né? O filme The People vs. Paul Crump, que ele fez em 62, foi um documentário que salvou a vida de um condenado à morte. Então, a gente entende que era um cara que sabia como retratar realidade, né, dar verossimilhança para uma obra de ficção, graças a essa experiência. Então, Operação França ele já começa dando uma pincelada aí nesses personagens de uma forma que eu acho brilhante. Primeiro porque ele apresenta, a tal conexão francesa, né, que é o Charnier, né, o vilão do filme. Corta, aí nós temos um assassinato, também logo no começo. Mas é um negócio super tranquilo, uma câmera, sabe, básica, uma montagem bem, assim, que apresentou os caras como refinados, como precisos, sabe, uma coisa bem, assim, calma, né, apesar de ter um assassinato no meio. O contraste desse trabalho de câmera calmo e preciso do começo do filme, né, lá na França, que já corta para Nova York, onde nós somos apresentados aos protagonistas do filme, né. Câmera na mão, aquela coisa mais ágil, mais corrida e tal, muito parecido com o Z nesse momento.
E aquela agilidade... E que na época ainda era uma coisa inovadora, né? Exato. Para o cinema americano, sim, porque a inovação tecnológica das câmeras do pós-guerra, que nós vemos no neorrealismo italiano e na própria Nouvelle Vague, demorou para chegar nos Estados Unidos. Para chegar nos Estados Unidos. Mas a nova Hollywood, finalmente, acho que os próprios anos 60 já colocam o cinema norte-americano na rua. Mais uma prova de uma coisa que a gente vive falando aqui, que a gente estava até falando em off. O cinema americano nos anos 50 e 60, ele ainda estava correndo para chegar atrás de outros cinemas ao redor do mundo que já estavam em franco desenvolvimento e alguns passos à frente, incluindo o francês, o italiano menos, mas o francês, o japonês, que estavam definindo estilos, que estavam influenciando muitos cineastas americanos. E é um mérito para o Friedkin, né, que apesar de ser um megalômano com um ego fora de controle, que nem a gente falou aqui, era um cara que prestava atenção nessas coisas, né? Sim. Acho que talvez justamente porque ele queria ser um pioneiro. Né? Não só o Friedkin, talvez a época, inclusive, né? Porque a gente estava falando de filmes da nova Hollywood, que já tinham mais esse lado europeu, né? Dentro das filmagens, como Bonnie and Clyde, Primeira Noite de um Homem. Então o Friedkin também seguiu, talvez, os mesmos passos para fazer um filme com mais essa cara europeia, documental, câmera de mão. E aí, quando nós chegamos aos heróis, enfim, que é o Gene Hackman e o Roy Scheider, aliás, trabalhos de atuação irretocáveis, né? É um trabalho principalmente de Gene Hackman, né? Sim. Apesar dele não ter sido nem a segunda, nem a terceira, nem a 10ª opção de ator. O Friedkin não queria trabalhar com ele, né? Para começo de conversa. Na verdade, então, o Gene Hackman, ele tem aquela cara de nova Hollywood porque ele parece um cara comum. A gente já tem aquele negócio do policial que tem uma vida particular bagunçada por conta da sua dedicação excessiva ao trabalho, né? E no contraste ao refinamento, à meticulosidade e à organização dos caras, entre aspas, de novo, do mal. O próprio personagem já é extremamente interessante, né? Inclusive são personagens reais, né? Inclusive o Popeye verdadeiro é o chefe do... Exatamente. É o Ed Egan. Exato. Engraçado ele ver, né? Porque o personagem... É difícil você gostar do Popeye Doyle, porque ele é um cara racista, né? Não é pra você gostar, né? Então, não é pra você gostar. E o Popeye Doyle verdadeiro tá no filme, ele tá se vendo ali, né? O Jake LaMotta que ajudou no Corpo Indomável. É verdade, tem razão. Que são seres humanos horríveis, todos eles. Exato, e o cara não tá nem aí, né? Pode me retratar da forma que vocês quiserem, eu sou ruim mesmo. E o bacana, a presença da dupla original, né, a dupla da vida real, né, o Sonny Grosso e o Ed Egan, na produção do filme, traz uma verossimilhança, que é o que eu costumo falar. Hollywood não é só a palavra, não é só a localização geográfica. Hollywood é um adjetivo. E nesse momento da Operação França, o sentido desse adjetivo muda e muda muito. Porque as pessoas, o público passa a querer ver verossimilhança, realidade nas telas. É por isso que Nova York é vista ali na res do chão. Você vê os caras fazendo a perseguição deles. Na época, né? Isso, na época. Pra época, sim, funcionava... Né? Você vê essa perseguição do começo, os caras vão ali para um terreno baldio onde tem, sabe, escombros de alguma coisa que foi derrubada ali. Detalhes como do tipo, uma coisa que parece jogada na trama, né? Que é aquelas besteiras que o Popeye fala enquanto está interrogando o cara, né? Você cutucou seu pé em Poughkeepsie, né? Pick your feet in Poughkeepsie. Essa fala que parece deslocada, na verdade, é um procedimento policial de verdade, que é enquanto essa Good dinâmica, cop, bad cop. Enquanto essa dinâmica é aplicada e um cara está fazendo perguntas objetivas, o outro começa a fazer perguntas sem sentido. E aí o suspeito fica meio perdido. Uma coisa que ninguém percebe também, quando a dupla vai sair de carro atrás de alguém, que eles jogam um chapéu de palha para trás, no vidro de trás, para deixar ele visível, aquilo era um código policial para outros policiais verem e saberem que aquele era um cara ali no undercover. Num cara, tipo, seguindo um suspeito. Então, todo esse tipo de coisa, cara, toda essa construção, nossa, é super bacana. Também é uma transgressão já pro que era feito no cinema policial da época, mas mais ainda, quando a gente chega lá no final, quando parece aquela parte em que vai resolver o filme, né? Que nós temos os 3 atos, no momento em que os heróis parecem que, a gente descobriu onde está a droga e agora a gente vai pegar esses caras.
Quando você chega no galpão abandonado, parece, para quem tá assistindo o filme, que aqui a gente vai resolver tudo. Mas na verdade você não vai resolver, porque, desculpa dar o spoiler, mas o filme tem 45 anos, não tem jeito. Você chega lá, quando é para pegar a tal da conexão francesa, né, o francês que finalmente se desesperou e saiu correndo, que tava calmo o filme inteiro, o Popeye acaba matando um agente federal, né, sem querer. É genial esse final. E né? aí o Cloud, ele passa a fazer o papel do público, os olhos do público, porque ele fala, meu, o que você fez? Você fez, né? Nesse momento, cara, Popeye Doyle, em nenhum momento ele se abala por isso. Na hora que ele levanta com a arma assim, não, o cara tá lá, eu vou lá atrás. É quando a fotografia faz aquele jogo de jogar uma sombra em metade do rosto do cara. E nesse momento, ele vai pra escuridão. Olha o simbolismo ferrado num filme de narrativa de gênero policial. Ele abraça a escuridão, ele vai pro abismo. The son of a bitch is here. I saw it. I'm gonna get him. Então é isso, pessoal. Esse foi o Formiga na Tela sobre Operação França, esse classicaço aí do William Friedkin. Manda e-mail pra gente, inscreva-se no canal, curta o vídeo, procura a gente nas redes sociais. E é isso, até semana que vem. Falou!